Seja bem-vindo ao canal Descomplicando. Esta é a primeira aula de exercícios de números quânticos e nela nós vamos abordar uma primeira situação, elétron de valência. Pessoal, assim como já foi dito em outras videoaulas de exercícios, não se esqueça de, neste momento, pausar esse vídeo, tentar resolver os exercícios e só depois acompanhar a resolução. Continuando. Vamos resolver então o primeiro dos 5 exercícios dessa primeira videoaula. Quais os 4 números quânticos para o elétron de valência do átomo de lítio? Elétron de valência significa o último. O lítio tem número atômico igual a 3. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling até nós chegarmos ao terceiro elétron, no caso 1s2, 2s1. 2 é o nível de valência e corresponde ao primeiro número quântico, o número quântico principal. Em roxo, eu destaquei o segundo número quântico, também conhecido como número quântico azimutal ou orbital. Ele é representado pela letra L. E se o orbital é o S, o valor do número quântico é 0. A caixa em roxo representa o orbital S. E como sendo o S, o número quântico magnético só pode ser 0. E por fim, nós colocamos então o número de elétrons dentro desse orbital. Neste caso é 1. E nós começamos, por convenção, a preencher os orbitais da esquerda para a direita e colocando em seta para cima. E valores de seta para cima representam o número quântico spin como sendo mais meio. Após sabermos a origem de cada número quântico, nós então colocamos a resposta de forma direta. N igual a 2, L igual a 0, M igual a 0, MS igual a mais meio. Se você ainda tem alguma dúvida com os conceitos iniciais, sugiro fortemente que você veja a primeira videoaula e a segunda videoaula clicando no canto superior esquerdo deste vídeo. Vamos para o segundo. Quais os 4 números quânticos para o elétron de valência do cátion lítio? Ora, o lítio continua sendo lítio, então ele tem número atômico igual a 3. Porém, ele é um cátion, então um cátion é um átomo que perdeu elétron. Inicialmente, nós fazemos então a distribuição eletrônica de Linus Pauling para o átomo de lítio. Depois, nós fazemos que o átomo de lítio se transforme no cátion lítio, perdendo então o seu elétron de valência. E dessa forma, a configuração eletrônica de Linus Pauling para o cátion lítio acaba sendo esta. E agora ficou fácil. 1 é o número quântico principal, o L, que é o número quântico secundário orbital, tem valor de 0, já que é S. O M, obviamente, é 0. Só que, diferentemente do primeiro caso, quando nós preenchemos os orbitais, o último elétron é aquele em vermelho. Se está para baixo a seta, então o MS equivale ao valor de menos meio. A resposta, então, fica como sendo N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0, MS igual a menos meio. Quais os 4 números quânticos para o elétron de valência do átomo de nitrogênio? Ora, nitrogênio tem número atômico 7. Fazemos então a distribuição eletrônica de Linus Pauling, identificamos então que o número quântico principal assume o valor de 2, já que é o nível de valência, o último. O número quântico secundário agora apresenta valor 1, já que o elétron de valência está em orbital p. E nós temos 3 orbitais, px, py, pz ou p1, p2, p3. E diferentemente de orbitais s, orbitais p's apresentam um número quântico magnético com valores que vão de menos 1 até mais 1. E aqui vai um detalhe. Você não pode esquecer de, na resposta, colocar o sinal. Tem que colocar o sinal. Você, então, respeitando a lei de Hund e o princípio da exclusão de Pauli, você preenche os orbitais corretamente e já observa, então, que o elétron de valência, que no caso é o terceiro que está em P, está com a seta para cima. E dessa forma, apresenta número quântico spin mais meio. E qual é a resposta? N igual a 2, L igual a 1, M igual a mais 1, MS igual a mais meio. Próximo.
Quais os 4 números quânticos para o elétron de valência do átomo de flúor? Sabendo que o flúor tem número atômico 9, você vai fazer então a distribuição eletrônica de Linus Pauling, vai identificar o nível de valência, e o nível de valência equivale ao número quântico principal. O elétron de valência, o quinto neste caso, ele está em orbital p, e se está em orbital p, o L é igual a 1. O número quântico magnético nós já vimos como ele fica, e após preenchermos todos os orbitais com elétrons, nós observamos que o quinto está com a seta para baixo, e ele parou no orbital do meio, que tem valor de número quântico magnético igual a 0. Além disso, como ele está com a seta para baixo, ele apresenta número quântico de spin menos meio. E a resposta fica n igual a 2, L igual a 1, M igual a 0, ms igual a menos meio. Quinto e último. Quais os 4 números quânticos para o elétron de valência do ânion flúor? O ânion flúor, ele continua sendo flúor, então ele tem número atômico igual a 9. Porém, você vai fazer então a distribuição eletrônica de Linus Pauling para o flúor e depois, como ele é um ânion, significa dizer que o átomo de flúor recebeu um elétron. E se ele recebeu um elétron, você tem que converter então a distribuição eletrônica como ele ganhando um elétron. Então não termina em P5, termina em P6. Aí os próximos passos você faz a mesma coisa. Identifica o N, que nesse caso é 2, é o nível de valência. Depois, o sexto elétron parou no orbital P. E se parou em orbital P, o L é igual a 1. Você então já coloca os números quânticos magnéticos em cima de cada orbital, porque após preencher esses orbitais com elétrons, você vai ver que o sexto ele parou na última casinha, no último orbital. Dessa forma, ele assume número quântico magnético como sendo mais 1 e número quântico de spin, como ele está com a seta para baixo, menos meio. E a resposta então fica n igual a 2, L igual a 1, M igual a mais 1, ms igual a menos meio. Fique atento para a próxima videoaula que outras situações interessantes vão aparecer. Pessoal, eu faço estas aulas especialmente para tentar ajudar você. Seu feedback é importante. Se gostou desta, assim como de outras minhas aulas, curta, comente, compartilhe. Clique aqui nesse botão vermelho para se inscrever neste canal. Assim, você será notificado quando novas aulas forem disponibilizadas.